Há 1 ano e meio atrás, eu tive a alegria de estar num culto lá em Atlanta, e eu vi o pastor Adam McKay. Eu disse, esse camarada é o cara mais, é o cara mais em crise que eu já vi. Ele foi pregar e levou uma galinha. Ele levou uma galinha para o púlpito, irmãos. Do you remember that chicken? Ele levou uma galinha. E ele queria falar sobre o que era o sacrifício. A dor do sacrifício. Ele botou a galinha lá no púlpito. E de repente ele saiu com um facão. Eu falei assim, o que esse cara vai fazer aqui? E o povo começou a falar, não faz isso, não faz isso. Não, mas vocês têm que entender o que Deus sentiu. Vocês têm que entender a galinha lá, olhando para a cara dele. E num momento lá, não sei o que ele fez, ele passou o facão na frente da galinha, e todo mundo pensou que ele tinha cortado o pescoço da bichinha. Foi uma gritaria no auditório que vocês não possam imaginar. E quando acabou tudo, a gente viu a galinha ainda lá com o pescoço no lugar, né? E logo depois nós fomos conversar com ele. E vejam vocês, naquela oportunidade, sonhando em tê-lo aqui no Rio de Janeiro. E hoje, por um milagre, assim, por um ato de Deus, para um grupo de privilegiados, Deus nos permitiu ter o pastor Adam McKay aqui. Eu quero recebê-lo com honra, quero pedir a vocês que aplaudam Jesus pela vida deles. Vou pedir a vocês para se sentarem aqui embaixo, depois a gente continua. Amen. Amém. Are you blessed today? Vocês estão abençoados nesta noite? What an amazing church. Eu estou maravilhado com essa igreja. You guys are beautiful. Vocês são lindos. I feel like I'm in the United States. Eu estou me sentindo nos Estados Unidos agora. All the colors. Olha, tantas pessoas aqui, as cores. It's like a slice of heaven. É como se fosse um pedaço do céu. How about the presence of the Lord as we E a worship? presença de Deus que estava aqui durante o louvor também. Man, Amém. I was trying to get in here to worship, Eu estava tentando chegar até aqui para juntos louvarmos a Deus. but Pastor was downloading so much Mas o revelation. pastor estava trazendo tanta revelação para nós ali na sala. I tell you what, you are blessed Vocês são abençoados to have a pastor with por such terem um pastor knowledge com tanta sabedoria and a prophetic voice e in uma this voz hour. profética para esses dias de hoje. Amen, amen. Amém, amém. Listen, I would rather have a prophetic voice Olha, eu preferia ter realmente uma voz profética than a pathetic voice. do que uma voz patética, uma voz Ele- patética. Thank God for your Ah, pastor. glória a Deus pelo seu pastor. And I believe his wife was blind. Eu acredito que a sua esposa era cega. When she said, I do. Quando ela falou, eu aceito. Look how beautiful she is. Olha como ela é tão bonita. We all married up. Todos nós casamos para cima. My wife couldn't be here, but she sends her Minha love. esposa não pôde estar aqui, mas ela mandou saudações também. My wife and I have been married 19 Nós já years. estamos casados há 19 anos. We got married when we were 10. Nós nos casamos quando eu tinha 10 anos de idade. Everyone says how young I look. Porque todos falam, você é muito jovem. And I always tell them, E eu sempre digo a eles, it's the Holy Ghost. é o Santo Espírito de Deus. Will keep you looking young. Vai deixar que você sempre se mantenha jovem. Living without sin Vivendo sem pecado. will cause you to look beautiful. Vai sempre deixar que você seja uma pessoa bonita. Because sin dries you up. Porque o pecado, ele pode secar a sua And it vida. takes the life from you. Tira toda a vida de você. And Jesus said that I have come E Jesus disse, eu vim that you may have life para que você tenha vida. and life more E abundantly. vida mais abundante. But the enemy has come Mas o inimigo também veio to steal your life, para roubar a sua to vida. kill your Para life, destruir a sua and to vida. destroy your E life. para matar você. I don't know about you, Eu não sei você hoje. but I'm holding firm to Jesus. Mas eu estou firme com Jesus. Obrigado. Obrigado. I'm learning my words. Oh yes, that one. You take that one right there. I'm learning some of my Eu words. estou aprendendo algumas palavras em português. I've learned obrigado, Eu aprendi obrigado. de nada, De nada. and toilette. Toalete. I'm gonna find the Eu bathroom. vou achar o banheiro. Amen. Amém. We're gonna ask the Lord to bless us tonight. Nós vamos pedir para que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. We've been preaching all over Brazil, Nós temos pregado em várias partes do Brasil. but if we have known
Mas se nós how soubéssemos beautiful the city was, quão bonita é essa cidade and how amazing you e were, quão maravilhoso vocês são, we would have just stayed here all nós week. deveríamos ter ficado aqui o tempo todo, Because it's so wonderful here. porque vocês são ótimos. But because we've been preaching so Mas much, porque nós temos pregado muito esses últimos our dias, voices are a little stressed. as nossas vozes estão um pouco roucas. So I apologize. Então eu quero pedir perdão So nessa you have to noite. listen real Então carefully. preste bastante atenção. I'm going to preach for 30 minutes. Eu vou pregar somente por 30 minutos. But Wanderson's going to preach for an hour. Mas Wanderson vai pregar por 1 hora. I'm just kidding. Eu estou brincando. How many of you believe that the Lord has joy? Quantos aqui creem que o Senhor é alegria? How many of you He wants us to laugh and enjoy Quantos life? creem que Ele quer que nós possamos sorrir e realmente viver uma vida em abundância? In fact, God was so determined that His people Israel would enjoy life. Deus estava tão determinado que o povo de Israel pudesse viver uma vida em abundância, That in Bible times, que no tempo da Bíblia, He mandated, Ele mandou, was it 7 feasts? foram 7 festas? 7 feasts. 7 festas. He mandated Ele mandou that they have 7 que eles parties. tivessem 7 festas. 7 parties a year. 7 festas ao ano. That's one every 2 months. É uma festa a cada 2 meses. Can you imagine? Você pode imaginar, If every 8 weeks cada 8 semanas we had parties. nós tivéssemos festas. Do you know why God wanted this? Sabe por que Deus queria isso? Because He knew that inside of us Porque Ele sabe que dentro de cada um de that nós we must have joy nós temos que ter and we alegria. must enjoy life. Nós temos que realmente And viver so- uma vida em abundância. So tonight, Então nessa noite, as I preach the word, quando eu estiver pregando a I palavra, want you to enjoy it. eu quero que você possa curtir a I palavra. want you to have fun Eu quero tonight. que você possa se divertir I want aqui. you to laugh Eu quero tonight. que você possa sorrir e And rir I want muito. you to cry E eu tonight. também quero que você possa I chorar. want you to have fun, Eu quero que você se divirta. and I want you to have E eu revelation. quero que você possa receber So revelação. lift your hands Então before the levante as Lord suas mãos agora. and say this with me. E Say, fala assim comigo, Jesus. Jesus. Say, Jesus. Diga, Jesus, Tonight, nesta noite, I want you to touch my eu heart. quero que o Senhor toque o meu coração. I open my heart Eu abro o meu coração to the words of God. para as tuas palavras. I pray that tonight Eu peço que nesta noite you would use Pastor Adam o Senhor possa usar o pastor Adam and Pastor e Wanderson, o pastor Wanderson and may their words e as suas palavras actually be your words, sejam as suas palavras, Deus. and may it bring life Que tonight eles possam trazer vida a esse in local. the name of Jesus. No nome de Jesus. And everyone said, E Amen. todos digam assim, amém. Come on, everyone said, Amen. Amém. Wow. Uau. We've been in churches of thousands, Nós tivemos já em algumas igrejas com milhares de pessoas. and we had to convince them they E needed nós to tínhamos que smile. convencer a eles para eles darem um amém. We had to beg them to say Amen. Nós tivemos que convencer eles a dizerem amém e dar um sorriso. And tonight, E nesta noite, we just look at you nós guys, estamos olhando somente em and you're vocês. saying Amen. E vocês estão, amém, amém, amém. Amen. Pastor, you've raised up a hungry group of people. Pastor, você tem realmente feito bom trabalho aqui com esse grupo de The pessoas. Bible says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, Abençoados são aqueles que estão famintos e com muita sede de receber justiça de for Deus. they shall be filled." Porque eles vão ser cheios do poder. Amen, amen, Amém, amen. amém. As we get into the Word tonight, Quando nós vamos entrar agora na palavra de I want to Deus, take just a moment and eu share quero falar só algo aqui nesse momento. a portion of my life. Um pouquinho sobre a minha vida. I didn't grow up a Christian. Eu não nasci num lar cristão. In fact, we were very wicked. Nós, na verdade, vivíamos uma vida totalmente torta. My mom got pregnant with me at Minha 16, mãe se engravidou de mim com 16 anos de idade. and I never met my real dad. E eu nunca pude realmente conhecer o meu pai verdadeiro. And my family was very wicked. E a minha família era uma família que vivia em perversidade. All of the men in my family Todos os homens da minha família have been in adultery against their wives. cometeram adultério contra suas esposas. Many have been on drugs. Muitos participaram mexendo com droga. Many have been imprisoned. Muitos estiveram em prisões. And as a young man, E eu, como um jovem, I grew up very poor. eu cresci num lar pobre. And I never knew the Lord E eu não conhecia o Senhor as a child. como uma criança. And one day my mom decided to move E um back dia minha mãe decidiu into my mudar grandmother's home. para a casa da minha avó. My grandfather had left her for Meu another pai woman. meu avô tinha acabado de deixar a minha avó. So it was my grandmother, Então a minha avó, my mother,
minha mãe and me living in this house. e eu estávamos vivendo naquela casa. And this was a house instead of an apartment. E essa era uma casa em vez de um apartamento. So there were other kids in the neighborhood. Então não tinha muitos amigos na vizinhança. So I started to get to know the other kids. Não, tinham muitos amigos na vizinhança e eu comecei a conhecer aqueles jovens dali. And we started playing in the neighborhood. Nós começamos a brincar ali naquela And we vizinhança. started playing baseball. E começamos a jogar beisebol. And we've done that for weeks. Fizemos isso por várias semanas. And one day with all the kids in the Um neighborhood, dia, quando todos os meninos ali da vizinhança We were estavam playing juntos, baseball. nós estávamos jogando beisebol. and this man drove up E aí passou um homem dirigindo o seu and carro. he got out of his car. E ele saiu do seu carro. And he said, "Hey kids, Ele falou, crianças, come here. venham aqui. I want to give you some candy." I was like, "Don't go over there. Eu falei, não vai até He ali. must be a child molester. Ele deve ser aqueles que correm, um pedófilo. He's going to try to give us candy. E ele está tentando nos dar And bala. then he's going to steal us." E ele vai tentar nos roubar. But they wouldn't listen to me. Mas eles não escutaram. And so they all went over there E and got todos candy. foram até lá pegar aquelas And I balas. waited. E eu fiquei esperando. And nobody died. E ninguém morreu. So I went over and I got some Então eu candy. fui lá também e peguei umas balas. And the man said, "Boys and girls, E aí ele falou, cadê as meninas? I want to tell you something. Eu quero te dizer algo. Tomorrow, Amanhã we're going to send a bus. nós vamos enviar um ônibus. And we want you to get on the bus. E nós queremos que você entre no We're ônibus. we're Vocês gonna entrem no take ônibus. we're gonna take you to church." E nós vamos levar todos vocês para a igreja. And I said, "What the blank is church?" E aí eu falei, o que significa isso, igreja? And he said, "Church is where you're going to learn about Jesus." Igreja é onde você vai aprender de Jesus. And I started cursing. E aí eu comecei a xingar I said, ali. "Who the beep is Eu falei, Jesus?" que é esse Beep, beep? beep. Esse beep? And he looked at me. E ele começou a olhar para He mim. said, "Son, Ele falou, filho, you just need to get on the bus." você precisa entrar no ônibus. So I said, "What time is the Eu bus falei, coming?" que hora que o ônibus vai chegar? He said, 7 in the morning. Ele falou, 7 da manhã. I said, "On Sunday? Calma aí, no domingo? Are you crazy? Você é louco? I'm not getting up that Eu não vou early." levantar tão cedo assim. Do you know what they did? Sabe o que eles fizeram? They parked that bus right in front of Eles my house. pararam aquele ônibus na frente da minha casa. You could hear the noise. Eu ouvi aquele barulho. And I looked out the mini blinds. Eu olhei ali pela cortina de And I casa. noticed E aí eu percebi. it was like 10 girls getting on the Tinha bus. mais ou menos umas 10 meninas entrando naquele None of ônibus. the boys got on the bus. Nenhum dos rapazes que estavam brincando ali foram. The next week, Na próxima the semana, same thing. a mesma coisa. Blá, 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 I blá. looked out the Eu window. olhei ali pela janela. This time it was like 20 girls Aí já tinham 20 meninas. and no E boys nenhum menino getting on the bus. nem entrando naquele I ônibus. said, "No, I'm not going." Eu falei, não, eu não vou. The next week, Próxima semana. Blá, blá, blá. I looked out the window. Olhei pela janela. This time, Dessa vez, it was like 30 girls tinha mais ou menos 30 meninas. and no E boys. nenhum menino. I said, Eu abri. "Wait a minute, Eu I'm falei, espera aí coming." que eu tô chegando aí. And I got on the bus with all the girls. Aí eu entrei naquele ônibus com um monte de menina. Come sit by me, my darling. Senta aqui, minha queridinha. And they took us to Sunday school. E eles nos levaram ali para a escola dominical. And the Sunday school teacher, E nossa professora de escola she dominical, started telling us about Noah and the ark. ela começou a falar sobre Noé e a arca. She said, "Boys and girls, Meninas e meninos, I want to tell you a story eu quero contar uma história about Noah and the ark. sobre Noé e a arca. Years ago, Alguns anos the atrás, world was so wicked o mundo estava com tanta maldade that God decided to destroy que the Deus world. decidiu destruir o mundo. He was going to send a flood. Ele mandou uma enchente. But one man Mas um homem was a righteous era man. um homem justo. His family, A sua família, Noah and his family. Noé e a sua And família. God said to him, E Deus disse a "Build a Noé giant boat que construa uma arca bem grande, because I'm going to destroy the porque eu world." vou destruir a terra. So Noah obeyed, Então boys and Noé girls. obedeceu a Deus. And he built this big E ele boat. construiu essa arca. And then God sent the animals E 2 by ele 2. falou, coloque animais, uma fêmea e um macho. And I'm so ADD as a kid. E eu era muito hiperativo I'm desde sitting in the criança. back. E eu estava ali atrás. And I'm being terrible. Eu estava terrivelmente bagunçando aquela sala. She said, "Then boys and girls, E aí ela falou, meninos e meninas, the rains came down. começou a chover muito. And the floods came E a up. água começou a The subir. rains came down. A chuva The caiu. floods came up. E a água subiu. The rains came A down. chuva caiu. And the floods came. E a água subiu. 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 But everyone who got in the boat, Mas todos que entraram naquela arca, they were saved.
eles foram But salvos. all the other people Mas todas as outras pessoas drowned a terrible death. foram afogadas e morreram. Boys and girls, Meninas e meninos. have you ever been at the pool? Vocês já foram a alguma piscina And the little bully kids e aqueles menininhos que ficam tirando sarro de você held you under the water pegou e te afogou assim debaixo da água and you couldn't e breathe? você não conseguia respirar? That's how it was for the whole Foi world. assim que aconteceu com toda a They terra. all drowned, Todos eles foram except afogados. for Noah and his Somente family. Noé e a sua família. Listen, boys and girls, Preste atenção, meninos e meninas. tonight, Nesta excuse me, noite, this morning, esta manhã, that boat aquele barco is like Jesus. é como se fosse Jesus. And if you accept Jesus as your E Lord and se você Savior, aceitar a Jesus hoje como seu Salvador, you'll be safe. você vai ser salvo. But if you don't, Se você não aceitar, when you die, quando você morrer, and everything about this sweet little lady changed. e quando ela estava falando, essa senhora ali na escola dominical, tudo mudou, a face But dela if you se don't mudou. accept Jesus E today, ela falou assim, se você não aceitar then Jesus when you hoje, die, então quando você morrer, you're gonna go to vá hell. para o inferno. And hell will be a place, E o boys and inferno vai girls, ser um lugar que você não where quer ir. demons beat you and beat Aonde os you demônios all vão night bater em long. você And toda you'll noite. cry out, E você vai chorar, Mommy! But there'll mamãe. be no Mas aí mommies. não vai ter Only mamãe. demons Somente and demônios fire e fogo and burning. e queimado você vai estar. Now, boys and girls, how many of you would like Jesus Mas as your agora, Lord and Savior? meninos e meninas, quantos querem aceitar Jesus? Eu. And that day I became a Christian, Naquele dia eu aceitei Jesus. and I came home and I told my E mom, eu voltei para minha casa e falei para os meus pais, "You're gonna para minha mãe, burn você vai queimar, mamãe. forever." Vai queimar para sempre. And she said, E ela What? falou, o quê? and I begged her to go to church with E me aí eu pedi e implorei que ela fosse à igreja all até week comigo. long. E toda semana, And Sunday morning, no domingo de manhã, my mom had been out at the clubs the minha night mãe before. estava passando a noite nos clubes, na boate. And she came like 3 E ela o'clock in the chegou mais ou morning. menos 3 horas da manhã em casa. And so I went and I woke her up at Eu fui e 6:30. acordei ela às 6:30 da manhã. I said, "You said you were going to go to Eu church falei, with você me. falou que ia para a igreja You got to comigo. go to church with me." Você tem que ir à igreja comigo. Ela, não. So she wakes up. Aí ela acordou. She puts on her little leather Ela miniskirt, colocou a sua saia de couro. her big bouffant hair, O cabelo dela bem para cima assim. thick makeup, Colocou muita maquiagem. high heels, Salto alto. and she drove to church. E ela foi dirigindo até a And we igreja. got to the parking E quando lot. nós chegamos no estacionamento, She was so nervous. ela estava tão nervosa. She wouldn't get out of the Ela car. não queria sair do carro. She smoked a pack of cigarettes in Estava the car. fumando muito cigarro ali dentro do carro. I can't believe I did this. Eu não tô acreditando que eu vim And I até said, aqui. "Come on, Mom. Eu falei, Come vem on." mãe, vem mãe. So I brought her to the church. Aí eu trouxe ela até aquela And the igreja. pastor started E o preaching. pastor começou a pregar. It was so boring. Foi muito chata aquela pregação. Womp, 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 womp. Womp, 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 womp. womp, womp. I was thinking, Eu no! falei, não! Go get the Sunday school Pega teacher. aquela professora da escola dominical. She's amazing. Ela é maravilhosa. But the whole time, Mas o tempo todo, my mom was crying. minha mãe estava chorando. The power of God. O poder de Deus. They gave the altar call. Eles fizeram uma chamada ao My altar. mom went running forward. Minha mãe saiu correndo até a She got on frente. her knees. Ela se ajoelhou ali. Accepted Jesus into her Aceitou life. Jesus na sua vida. We went home that day. Nós fomos para casa aquele dia. She called her boyfriend. Ela ligou para o seu And namorado. she said, "It's over. Ela falou, acabou. No more sex. Não temos mais No more sexo. drugs. Não temos mais Me and my drogas. little boy, Eu e o meu filhinho, we're going to serve nós God." vamos servir a Deus. Hallelujah. 3 weeks later, Passaram-se 3 semanas. my mom's boyfriend came to church. O namorado da minha mãe veio até a igreja. He was a rock and roll singer, Ele era um cantor de rock and roll, very famous muito famoso in our cities. nas nossas cidades ali ao They had a redor. touring bus. Eles tinham ônibus que levavam eles para diferentes cidades. He had a $2,000 a week cocaine habit. Ele gastava $2.000 por semana em cocaína. Tattoos all over him. Tatuagem em todo o seu corpo. Earrings, Brincos em todas as partes do corpo. wrinkles, and then long hair. Cabelo bem largo. So longo. he showed up at church. E aí ele chegou até a igreja. And all the deacons, E aí todos os diáconos. and my mom went running over. E a minha mãe saiu correndo ali. She said, "What are you doing here?" Ela falou, o que você está fazendo aqui? He said,
I want to know about this Jesus. Eu quero conhecer mais sobre esse Jesus. She says, this doesn't mean we're getting Isso back não together. significa que nós vamos voltar ao nosso relacionamento. He said, I don't care about Eu não you. quero saber sobre o nosso I relacionamento. want what you have. Eu quero o que você tem a I've partir de never agora. seen anybody change Eu like nunca vi this. uma pessoa ser transformada I've que nem never você foi seen transformada. such joy like Eu nunca vi uma this. pessoa com tanta alegria em sua I've never vida. seen such a reason Eu to nunca vi live uma like this. pessoa com tanta razão para viver. And I want it. E eu quero. So he sat there. E aí ele sentou ali. The pastor preached E o again. pastor pregou novamente. Wah, 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 wah. Uá, 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 uá. I'm like, man, Eu falei, como? go get the Sunday school Chama teacher. aquela professora que ela sabe pregar. She will scare hell right out of you. Ela vai assustar os meus pais e ela vai assustar eles e eles It'll vão se come right out converter. of you. E eles vão se converter. The whole time he cried. Ele continuou ali sentado e chorando o tempo todo. The moment they gave the altar O call, momento que eles fizeram a chamada até o he went altar, running forward. ele saiu correndo até o altar. Accepted Jesus. Ele aceitou a After the Jesus. service, they baptized Depois him. do culto eles foram batizados. The moment he came out of the water O of momento baptism, que eles saíram daquele tanque he never wanted batismal, another drug, ele nunca mais usou droga. a sip of Ele alcohol, nunca mais colocou álcool another em sua cigarette. boca. Ele nunca mais fumou um cigarro. totally delivered. Eles foram totalmente libertos. Unbelievable. Miraculosamente. They began dating again. Eles começaram a namorar The novamente. pastor married O them. pastor casou eles. We became a family. Nós nos tornamos He família. adopted me as his son, Ele me adotou como seu filho. and we began to serve the E nós Lord. começamos a servir a We Deus. started witnessing to every neighbor. Começamos a testemunhar para as pessoas todos os Every dias. neighbor got saved. Todos os vizinhos ali foram salvos. 3 houses this way, 3 casas para a direita. 3 houses this way, 3 casas para a esquerda. 10 houses across the 10 street. do outro lado da They all rua. became Todos Christians. se converteram ali. We made them all come to E aí church. nós fizemos que eles viessem à We started igreja. home groups with them. Começamos a fazer grupos pequenos dentro das nossas casas. And then we got the baptism in the Holy E Spirit. aí nós conseguimos levar o batismo com o Espírito Santo. Recebemos o batismo com o Espírito Santo. Then miracles started Aí os happening. milagres começaram a acontecer. People started getting healed. Pessoas começaram a receber cura In our living room, na nossa sala de casa. people started having prophecies. Começaram a receber profecias In our living room, na sala da nossa casa. people started having open visions. Pessoas começaram a ter visões In our front yard. na frente do nosso jardim. And then we moved to the big mega church. E aí nós fomos para uma mega church, uma mega igreja. Because they were baptized in the Holy Spirit. Porque eles foram batizados ali com o Espírito Santo de It was Deus. powerful. Foi poderoso ver. And then I started hearing these guest E aí eu speakers. comecei a ouvir esses pregadores pregando. And I sat there just like you E did. eu estava sentado assim como vocês estão sentados And I would aqui. listen to these E eu stories. ouvia essas histórias. And these preachers started telling stories E esses pregadores começaram a contar about algumas these histórias. great men and women of God of days gone by. Falava sobre esses grandes homens e mulheres de Deus que já tinham passado e feito grandes They milagres. would talk about this woman, Catherine Kuhlman, Eles falavam sobre essa mulher, Catherine Kuhlman. and how she would just walk across the stage. Como ela andava assim sobre a plataforma. Hallelujah. Aleluia, The aleluia. glory of the Lord is here. A glória do Senhor está aqui. Aleluia, aleluia. Hallelujah. And Aleluia. she was very dramatic. E ela era muito dramática. And she wouldn't even preach. E ela nem pregava muitas She das would just vezes. sing to the Ela ficava só Lord. cantando ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. And people would just start getting E as healed. pessoas eram curadas ali naquele They would momento. tell these stories. E aí eles contavam histórias. And I would listen. Olha, preste atenção. That's amazing. Nossa, era maravilhoso. They tell stories about A.A. Allen Eles contavam histórias sobre A.A. and the Allen. healing rooms that he E had. as salas de cura que ele tinha. They talk about John G. Lakes. Eles falaram sobre John G. Lake, And they would talk about William Branham. William Branham. He was crazy. Ele era louco. He would have these big tents, Eles tinham tendas como essa. big tent revivals, Tendas assim e muito avivamento and have like acontecendo. 10,000 people in the E tinham mais tents. ou menos 10 mil pessoas naquelas tendas. And he would just stand there. E aí ele ficava ali. Uh-huh. Aham. Yes. Sim. Uh-huh. Aham. Yes. Sim. Okay. Ok. Sir, you right there, stand up. Rapaz, você ali, por The favor, se Lord just told levante. me to tell you. O Senhor acaba de me dizer. He showed me that you have a lump under Ele your me falou que armpit. você tem algo debaixo do seu braço, cisto. Is this true? É verdade isso? Yeah. Sim. And also, Então, in your pocket,
No seu bolso também, is a pocket watch. você tem um relógio no seu bolso. The man says, yes. E o rapaz disse sim. And it's broken. E está quebrado esse And relógio. it stopped. E parou de At funcionar. 5 minutes past 2 o'clock. E é 5 minutos depois das 2 horas está And marcando your no grandfather relógio. gave it to you. E alguém te deu esse relógio. How did you know? Como você sabe disso? The Lord wants you to know Sabe por quê? Porque Deus quer que você saiba that you are healed. que você está sendo curado agora. Amen. Amém. Yes. Sim, Yes. sim. And I would listen to these E stories. eu ouvi essa história, eu ouvi essas histórias. Falava, what? O It's como? amazing. É maravilhosa. And then they started talking about Smith Wigglesworth. Aí eles começavam a falar sobre Smith Wigglesworth. Holy moly. Oh, era This, incrível. this was a guy Esse era um homem. he was just a plumber. Ele era somente um encanador. Never went to Bible school. Nunca estudou num seminário He just bíblico. was a plumber. Ele era um encanador. And one day when he was working, E um dia, quando ele estava the trabalhando, Holy Spirit comes o upon Espírito him Santo de Deus veio sobre sua and vida. baptizes him in the Holy Foi Spirit. batizado com o Espírito And he Santo. starts moving in E ele miracles. começou ali a trabalhar e ver milagres They start acontecendo. telling stories about in the middle of his meetings. E algumas das suas reuniões, Crazy things would happen. coisas maravilhosas aconteciam. One time, Um dia, this doctor brings a man, esse doutor trouxe um homem. Brother Wigglesworth, in the middle preaching. Esse pastor estava pregando. And the doctor walks up to the E o stage médico chegou até aquela plataforma with his patient. com esse paciente. He says, Brother E Wigglesworth, falou, pastor, this is my patient. esse daqui é o meu paciente. He's got tumors in his Ele tem stomach. tumores sobre o seu estômago. I cannot fix him. Eu não posso curar ele. He's going to die. Ele vai morrer. Would you please pray for Você him? pode orar por ele, pastor? He interrupts Brother Ele Wigglesworth's preaching. parou o pastor no meio da pregação. And Brother Wigglesworth says, what? E Right o pastor here? falou, o que é esse aqui? He says, right here in his stomach. No estômago dele, sim. He says, okay. Tá bom. He balls up his Ele fist. pegou seus braços assim Pow! He e deu um punches the soco, guy. pá, no soco do The guy estômago. falls down E aquele dead. rapaz caiu ali, parecia que The estava morto. doctor is O horrified. médico ficou totalmente says, "Oh." terrificado. E ele falou, calma aí, He said, you killed him. você matou ele, o Brother médico disse. Wigglesworth said he's healed. Ele falou, não, o pastor falou, And ele he está keeps curado. preaching. E He just continuou keeps preaching. pregando, e continuou The pregando. doctor says, no, you E o killed médico him. falou, não, você matou ele. Brother Wigglesworth says he's O pastor healed. falou, não, ele está And he curado. keeps preaching. E continuou pregando, continuou He says, pregando. no, you killed Não, him. não, não, você He matou said, ele. no, he's healed. Não, ele está curado, disse o All of pastor. a sudden, De repente, the man comes back to aquele life. rapaz voltou à vida. And he's totally E healed. ele estava totalmente They would curado. tell these stories. E eles falavam sobre algumas And I was histórias. sitting there and listening to E eu them. escutava aquelas histórias, Amazing. ficava maravilhado. They told one story. Eles contaram uma vez uma That Brother história Wigglesworth was que preaching. enquanto esse pastor estava pregando, And this family had a brand new e essa baby. família tinha acabado de ganhar um And bebê. it was born Esse bebê tinha acabado de with a nascer defect. com alguns defeitos no seu And corpo. its heart wasn't working E o properly. seu coração não estava trabalhando da It forma was his correta. heart or something. I don't Tinha remember. algo errado com seu coração. And they set the baby on the E stage. eles colocaram o bebê ali sobre a They plataforma, o Brother púlpito, Wigglesworth, e falou, pastor, would you pray for our você baby? pode orar pelo nosso bebê? And Brother Wigglesworth looks at the E o baby. pastor olhou para o And bebê he kicked it. e deu um chute no bebê. And everybody did like you E did. todos ficaram assim como vocês, assustados. And when the baby hits, E aí quando o pastor When the deu baby chute, hits the ground. quando o bebê bateu no chão, totally healed. estava totalmente curado. And I would hear the stories of the missionaries E eu ouvi a história de missionários that would raise the dead. que podiam orar pelos mortos e And I eles would sit levantavam. there. E ouviam aquelas And histórias. I would hear about these great men and women of E eu God. via sobre esses homens e grandes mulheres de And I Deus. said in my heart, E eu coloquei no meu coração, I want to be a great eu man quero of God. ser um grande homem de Deus. Eu God, I falei, want to see eu miracles. quero ver milagres I want to acontecendo. see the Eu quero supernatural. ver o sobrenatural. How many of you say the same Quantos querem thing? fazer a mesma coisa aqui? How many of you want to see miracles? Quantos querem ver milagres? How many of you want to move in the Quantos querem supernatural? viver sobre o sobrenatural? How many of you want to be great men and women of Quantos God? querem ser grandes homens e mulheres de Deus? I'm going to teach you Eu something vou te tonight ensinar algo aqui nesta that's noite going to change que vai everything about your life. transformar tudo Do you na sua ha- vida. If you have your Bible, Se você tem a sua Bíblia com você, go ahead and turn it on. ligue a sua Bíblia agora. Amen. Amen. Stop killing trees. Pare de matar as árvores. Get an iPad. Pegue um iPad, compre um iPad. Ask pastor to buy you one. Pede pro pastor comprar um para você.
Pastor said if you tithe more, I'll buy you O one. pastor falou, se você der um dízimo maior, ele vai comprar para você. He's gonna take your offering. 2 Samuel, 2 Samuel, chapter 23. capítulo 23. 2 Samuel, 2 Samuel, chapter 23. capítulo 23. Second Samuel, 2 Samuel, chapter 23, capítulo 23. and verse 11. E versículo 11. We're going to read tonight Nós vamos ler nesta noite. from 2 Samuel, 2 Samuel, chapter 23, capítulo 23 and verse e 11. versículo The 11. 11th verse, O versículo 11, the 23rd chapter capítulo 23 of the second book of de Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel, 2 Samuel, 11th verse capítulo versículo of the 11 23rd do chapter. capítulo 23. 2 Samuel 23, 2 Samuel, 11. capítulo 23. 2 Samuel, 2 Samuel, chapter 23, capítulo 23, and verse 11. versículo 11. 11th verse O versículo of 11 the 23rd do chapter capítulo 23 of the book of do Samuel. livro de Samuel. Not 1 Samuel, Não é o primeiro Samuel. not 3rd Samuel. Não é o terceiro There is no Samuel. 3rd Samuel, Não existe but terceiro 2 Samuel, Mas 2 chapter Samuel, 23, capítulo 23, and verse e o 11. versículo 11. Do you have it? Você encontrou? Just wanted to make sure you Eu knew só queria where. ter certeza que vocês encontraram. Once you know where we're going. Nós queremos estar na mesma página. English and then in Portuguese. Em inglês, depois em português. It says, next to him was Shammah, the son of Agi the Herite, when the Philistines banded together at a place where there was a field full of lentils or beans. Israel's troops fled from them, but Shammah took his stand in the middle of the field. He defended it, struck down the Philistines, and the Lord brought about a great victory. Em seguida vinha Samar, filho de Ageu, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Elém, onde havia uma plantação de lentilhas ou feijão. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Samar ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Everybody say, Shammah. Diga assim comigo, Samar. Say it out loud. Fale bem alto. Shammah. Samar. Turn to the person next to you and say, Vira para a pessoa que Shammah. está do seu lado e diga, Samar. Turn to the person behind you and say, A pessoa que Shammah. está atrás de você, diga, Samar. It says that Shammah, Diz a palavra aqui, Samar. when the Philistines banded Quando os together filisteus se reuniram para lutar, at a place where there was a field full of beans. em um lugar, num campo onde tinha uma plantação cheia de And it lentilhas, says this, e diz o seguinte, that Israel's troops que as tropas de Israel did what? fizeram o quê? They ran away. One person was listening. Só uma pessoa estava ouvindo quando eu Ok. estava lendo a palavra. Israel's troops did what? O que eles fizeram, a tropa de Israel? They ran away. Eles fugiram. That's Fagino. But Shammah Mas Samar, stood in the middle of the field ele se manteve no centro daquele campo and defended it. e defendeu aquele campo. And God E Deus did a great miracle that fez day. um grande milagre naquele dia. Tonight, Nesta noite, by the time we finish, quando nós terminarmos essa pregação, I won't just be looking at members of a church. eu quero trazer a vocês aqui, igreja. When we leave here today, Quando nós saímos daqui hoje, every one of you are going to be like Shammah. cada um de vocês vão ser como Every one Samar. of you are going to be a Shammah today. Cada um de vocês vão ser um Samar In hoje. fact, you might as well just make it your nickname. Na verdade, você pode colocar Samar agora como seu apelido a partir de Wanderson hoje. Shammah Wanderson Franco. Samar Franco. Adam Shammah Adam McKay McCain. Samar. Because God's going to do in Porque you Deus irá fazer em você what he did in o Shammah. que ele fez na vida de Samar. I want you to pay attention Eu to quero this que você passage. preste atenção agora nessa This is a passagem. listing in 2 Samuel 23. Essa é uma lista em 2 Samuel, It capítulo lists the 11, mighty men of que David fala sobre os homens guerreiros de Davi and all the miraculous things that they e todos did. os milagres que eles fizeram. They were heroes. Eles eram heróis, They did amazing eles things. fizeram grandes And coisas. so the Bible lists their names. Então a Bíblia fala o nome deles aqui And they list this one guy, e fala sobre esse rapaz, Shammah, Samar, this amazing guy. grande homem, And I started studying in this passage. aonde fala nessa passagem. And I want you to imagine with Mas eu me quero que você imagine agora what was comigo happening in this o que moment. estava acontecendo nesse momento. It says that the Philistines banded together. Diz que os filisteus se juntaram em lei para It means that brigar. they finally became unified. Eles
rapidamente queriam lutar contra They Israel. got organized. Eles se organizaram And they came together e eles se juntaram to attack Israel. para atacar Israel. And Israel, E Israel, its troops, as suas tropas, the moment that they saw the o Philistines, momento que eles viram os filisteus, what did they do? o que eles fizeram? Uchichio, whatever. Fugiram. Fugiram. It says that they ran away. Diz que eles fugiram dali. I imagine it looks something like Eu this. imagino que deve ser assim. They're all standing there Vocês estão todos aí, with their spears com as suas espadas, and their swords on their sides. com as suas lanças e as suas espadas do lado. And all of a sudden, E de repente, the Philistines start os filisteus coming. começam a vir. They start coming over the E hill. eles começam a vir sobre os montes. And the Israelites are looking E at aí them. estavam ali o povo de Israel, a tropa de Israel olhando e observando. They start counting E them. eles começaram a contar cada um deles. 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 800, 800, 1,000, 1000, 1, 1, 2, 2, 10, 10, 20, 20, 40, 40, 50, 50, 100, 100, 1,000, 1000, 200. 200. We're in trouble. Nós vamos estar em problema. What do you think we ought to do? O que você acha que devemos fazer? That's a lot of Tem Philistines. muitos filisteus ali. We're going to die here today. Nós vamos morrer aqui. I don't want to die. Eu não quero morrer. I got a beautiful wife. Eu tenho uma linda esposa. I know what we should do. Eu sei o que devemos fazer. And the Bible says E a Bíblia diz that they all run que away todos fugiram ali. except for one guy, Só um que esteve ali. Shammah. Samar. Imagine being Shammah. Imagine ser Samar nesse momento. Ah, Ah, where you going? aonde vocês estão indo? Where you going? Aonde vocês estão indo? But Shammah does something different. Mas ele fez algo diferente, Samar. He stands Ele se manteve ali. in the middle of this field. Se posicionou no meio daquele campo. He draws his sword. Ele pega a sua espada. He looks at those Ele Philistines. olha para os filisteus. Bring it on! Pode vir! Bring it Pode on! vir! And the Bible says E a Bíblia diz that one man que somente um homem fights an entire lutou army. contra toda a tropa dos filisteus. It had to be an army Tinha que ser um exército because todo. it called the Israelites their troops. Porque quando fala dos israelitas, fala as suas It tropas. says the Israelites troop flee. Diz que as tropas de Israel fugiram. The only reason they're going to run away A única razão que eles fugiram is because the Philistines have more than they é have. porque os filisteus tinham muito mais lutadores, soldados do que So I want eles. you to think about Eu quero que this. você possa imaginar I agora. mean, listen to this. Preste atenção. I don't nisso. know if it was a few hundred. Eu não sei se eram alguns I don't know if it centenas, was thousands. talvez milhares. I would guesstimate Eu imagino que deveria ser there's probably a few hundred. talvez umas dezenas de pessoas, No, I umas think about centenas de that. pessoas. I think about that. Quando eu começo a pensar sobre isso, Imagine imaginar sobre if isso, all of you got mad at imagina se me todos vocês ficassem com raiva de and mim you decided you were going to attack e me. vocês decidissem atacar a mim. And I would have to make a decision. E eu teria que tomar uma decisão nesse Am I momento. going to fight you Eu vou guys? lutar contra vocês Or am I going to outrun you ou eu vou guys? fugir de vocês. Now, I know Eu sei that I probably que talvez eu could beat up most of you poderia destruir quase todos vocês. one-on-one. Um a um, Okay, maybe not. talvez não. At least some of the ladies. Pelo menos alguma das mulheres, sim. Yeah, probably not most. Never mind, not even the Bom, ladies. eu acho que também as mulheres não. But can you imagine Mas você pode imaginar, if you all attacked me at se once? vocês todos viessem contra mim de uma vez só. These guys weren't walking towards Shammah. Eles não estavam caminhando até Samar. That's not what they were doing. Não era isso que eles estavam fazendo. They ran to the Eles battle. correram para a Ah! Ah! And Shammah E stands there. Samar ficou ali em posicionamento naquele centro da plantação. Bring it E on. falando, pode vir.
Can you imagine that? Você pode imaginar isso? It was probably like one of those Chinese, those karate movies. Eu me lembro daqueles filmes chineses de karatê. You ever see those old Chinese Você movies? já viu aqueles filmes de karatê chineses? Where the one guy stands there? E há onde o rapaz fica ali e começa Have you translate? Vocês se lembram desses filmes? Chris Farley, American Ninja. Esse é aquele gordo ninja americano. Sumo wrestling. Sumo. Now, maybe Talvez that's what happened. deve ser o que aconteceu ali naquela But I don't situação. think so. Mas eu não creio que seja You see, isso. these karate movies, Porque esses filmes de karatê they're just movies. são filmes. What guys do? E quando aqueles homens más chegam até ali, o They que eles fazem? they wait their turn to get beat Eles up. esperam o tempo deles para ele apanhar. And then they go running in. E aí eles vão e acabam levando um soco. While his friend attacks. Oh, Enquanto o outro amigo vai e ataca. And they attack one at a E time. eles atacam um a um. That's not real fighting. Isso não é realmente uma luta de verdade. That's not what happened with Shama. Isso não foi o que aconteceu com o Samar. They didn't all line up. Eles não ficaram numa fila. I'm number 2. Eu sou o número 2 agora. 3, 4, Número 5. 3, 4, 5, 6, 677. 677. And Shama's like, okay. E Samar pode falar, vem. Não. Okay, get out there. Agora o Next. próximo. Your turn. A sua vez agora. That's not what Não happened. foi isso que aconteceu. They all attacked him at the Todos same time. atacaram no mesmo tempo. How does one man Como uma só pessoa, um homem, destroy an entire army? consegue destruir uma tropa inteira. Everybody say, Diga assim comigo. miracle! Milagre! It's a miracle. É um milagre. That's God. É somente Deus. Only God could do that. Somente Deus pode fazer isso. Only God could accomplish that. Só Deus poderia fazer que isso viesse a acontecer. And so I started looking at this E aí eu miracle. comecei a observar esses milagres. I started thinking, Eu comecei a pensar comigo I want to see mesmo. miracles. Eu quero ver milagres. So I started looking at Shama. E aí eu comecei a And I ler said, sobre Lord, Samar. where is the secret of this Aí eu passage? falei, aonde está o segredo dessa passagem, Deus? And I went to that part E aí eu comecei a ler aquela parte where it says that Shama que diz que Samar stood in the middle se posicionou no centro daquele of campo, this bean field. nessa plantação de lentilhas. And it says he defended E diz it. que ele defendeu aquela plantação. He defended it. Ele defendeu a plantação. Everyone say defend Diga it. assim, defendeu. He defended it. Ele defendeu. Defend it. Defendeu. What does the word defend mean? O que significa defender? To protect. Proteger. You don't protect Se você não proteger, somebody you don't know. você não pode proteger alguém que você não conhece. To defend something means you have a relationship with them. Defender alguém significa que você tem algum relacionamento com essa pessoa. There's some connection there. There's some connection there. Tem que ter alguma conexão entre um ao outro. So he defends Então ele defendeu this bean field. esse campo de lentilhas. So I get it. Então eu entendi naquele There's momento. something special about these Deve ter algo beans. especial sobre essas These lentilhas. beans must be amazing. Essas lentilhas devem ter muito valor. So I started researching E aí eu it. comecei a pesquisar sobre I'm essas thinking lentilhas. these must be diamond beans. Eu estava pensando comigo mesmo, deve ser como diamante essas These beans lentilhas. must be worth millions of dollars. Deve valer muitos dólares essas lentilhas. Maybe they're not diamonds. Talvez não sejam diamantes. Maybe they're rubies. Rubins. Maybe Rubis. they're rubies. Como rubis. No, they're not those. Não são esses. I know what it is. Já sei o que é. They must be magic beans. Deve ser feijão mágico. When you eat them, Quando você comer essa lentilha. scared pastor. Assustei o pastor. They must be super
supernatural Deve beings. ser feijão sobrenatural. So I started researching E aí eu them. comecei a pesquisar sobre essas lentilhas. And guess what I found out? Sabe o que eu encontrei sobre essas Guess how lentilhas? special these beans Sabe quão were? especial eram essas lentilhas? These beans Essas lentilhas were worthless. não tinha valor algum. Worthless. Não tinha valor algum. In fact, as I studied it, Na verdade, quando eu estava they pesquisando, didn't even plant these beans. essas lentilhas nem eram plantadas ali. These beans would just pop up by Elas themselves. nasciam naturalmente ali da terra. They're like weeds. Ela era como grama, mato. The Israelites wouldn't even eat Os them, israelitas, eles nem comiam daquela lentilha. but they would not destroy them, Mas eles não destruíam and they aquelas would let lentilhas. them kind of grow E naturally deixavam que essas lentilhas nascessem ali naturalmente, because they would allow the poor and the homeless para que os pobres e os mendigos, aqueles que não têm casa, pudessem comer daquela to lentilha. come pick them and eat them. Viessem até ali e comessem daquelas Any lentilhas. upstanding Israelite Qualquer pessoa comum ali no povo de Israel would not be seen picking these beans. não chegaria e pegasse e comeria daquelas lentilhas. It would be like digging in the garbage can É como se fosse pegar comida de dentro do lixo. behind McDonald's Atrás de to McDonald's, try to talvez. get the fries that were left Chegar lá e over. pegar a batata frita que foi jogada no That's lixo. what these beans were like. Era como essas feijões eram como essas batatas They were sujas. red in color. Elas eram vermelhas, avermelhadas. And I asked myself, E aí eu perguntei para mim mesmo, why would this guy por que esse rapaz risk his life arriscou a sua vida for these worthless beans? por essas lentilhas que não têm valor nenhum? The Bible says he defended A it. palavra diz que ele defendeu aquele campo, a plantação de lentilhas. Who's he defending? Quem que ele estava defendendo? He's not defending the army, they left. Ele não estava defendendo o exército de Israel, eles He's fugiram. not defending his wife and kids. Ele não estava defendendo a sua esposa e os seus They're filhos. not there. Eles não estavam lá. And if they were there, E se eles estivessem he lá, wouldn't have used the word it. ele não usaria a palavra defendeu. What's he defending? O que ele estava This defendendo? field of beans. Esse campo de lentilhas. He is sacrificing his Ele life sacrificou a sua vida for a worthless field. pelo um campo de lentilhas sem valor A nenhum. field of no value. Campo que não tinha valor nenhum. All of his friends Eu penso que os seus have amigos said, I'm not disseram dying. não. Not for that. Não por isso I am daí. not dying for Eu não that. vou morrer por esse campo. We're out of here. Eu estou saindo daqui agora. But Shammah, Mas Samar, Samar stands in the middle se of the field posicionou no meio and daquele he says to campo the e falou Philistines, para os filisteus: come on, pode vir. if I die, Se eu morrer, let me die deixa eu morrer in the middle of this no field. meio desse campo. And I have two reasons E eu tenho duas razões why I believe he porque defended it. eu creio que Samar ficou ali. Write these down. Escreva isso agora, Number se você one. puder. Primeira razão, Two reasons duas razões. why he was willing to Que sacrifice ele his estava life ali disposto a morrer ali for naquele this field of campo. beans, Por esse campo de lentilhas. for these worthless Por beans. esse campo de lentilhas sem nenhum valor. Two reasons. Duas razões. Are you ready? Vocês estão prontos? Amen. Are you ready? Amém? Vocês estão prontos? Number one, Primeira razão. I believe it was his field. Eu acredito que ele era o proprietário daquele campo. He took responsibility. Ele quis se responsabilizar por o que era dele. It was his field. Pertencia a ele I aquele don't know if campo. he had bought it Eu não sei se ele comprou or inherited it, ou talvez ele ganhou como but it was herança. his field. Era dele aquele campo. Remember I told you, Lembra que eu falei? you don't defend something that's not yours. Você não defende aquilo que não é seu. The Bible wouldn't have used that word. A Bíblia não estaria usando essa palavra se fosse o caso. Fought for, Lutar por algo, but not defend. mas não defender. Defend means it's something personal to you. Defender é algo pessoal que você faz. He defends this field. Ele defendeu esse campo. Number one, Número 1, because it's his. porque era dele. Number two, Número 2, I believe this with all my eu heart. acredito no meu coração. You ready, number two? Você está pronto para escrever o número 2? Because he had enough. Porque ele já estava cansado de perder. He was tired of running Ele away. estava cansado de correr. He was tired of seeing the Philistines. Ele estava cansado de ver os filisteus. He was tired of the enemy Ele estava cansado do inimigo stealing from them. roubar deles. He was tired of the enemy taking from Ele God's estava people. cansado de ver o inimigo roubando das pessoas que pertencem a And he Deus. just couldn't run away E ele falou: anymore. eu não vou mais fugir mais. He just couldn't make excuses Eu não vou anymore. mais vir com desculpas nenhuma. It just didn't matter Não importa agora. how big the army Não was. importa o tamanho dessa tropa. It didn't matter filisteus. anymore Não importa mais. how hard the task Não was. importa quão difícil vai He ser was not isso. going to run another Não time. vão mais fugir nenhuma vez.
He was not going to move another Ele inch. falou, não vou fugir mais nem um minuto. He had enough. Ele se cansou de tudo isso. You say, Pastor Adam, Pastor Adam, that's amazing. é maravilhoso Well, isso. what does that have to do with O me? que significa isso comigo, pastor? O que tem a ver isso comigo? Because God has given every one Porque of you Deus tem dado a cada um de vocês a field of beans. um campo de lentilhas. Every one of you Cada um de vocês have a field tem um campo that belongs to que you. pertence a vocês. Not to me, Não é meu, not to Pastor não é do Wonderson, pastor Wanderson, belongs to you. pertence a você. Your family, É a sua your família, a neighborhood, sua vizinhança, your o co-workers. seu amigo de And trabalho. somebody ought to get to the place Se alguém não se posicionar ali where they say, no more e devil, falar, não mais you're not Satanás, stealing any more você of não my vai mais property. roubar de mim do que pertence No a more mim. enemy, Não mais you're not inimigo. taking my land. Você não vai roubar o que This is pertence a my mim. inheritance. Essa é minha herança. I will not allow you to Eu take não vou another deixar inch. que você roube de And mim. there's time that somebody E se levantar in ali this room no meio, stands in the middle of their field se levantar ali no and centro desse draws their campo sword, e levantar a sua espada, say enough falar chega, is enough. chegas, não I'm quero not mais. running away, Basta, eu não vou but mais I'm going correr. to fight Eu vou lutar until every enemy is até que dead todos os inimigos, or until I'm dead. ou até todos os inimigos estejam mortos, ou até que eu morra. 20 years ago, 20 anos atrás, pastor came to this city o pastor veio a essa cidade. O After pastor having- veio a essa cidade. after having been born here and grown up Depois here de ter nascido aqui Went e away. ser criado aqui, ele foi para um for outro a large lugar. portion of his life. Ele For a large portion of his life, he went away. um grande tempo da sua vida ele saiu dessa cidade. And 20 years ago, he came E back 20 here. anos atrás ele voltou para essa cidade. You weren't here. Vocês não estavam aqui. This building wasn't here. Esse prédio não estava aqui. All he had was a field in his Tudo heart que ele tinha era um campo no seu coração. that this city could be taken for E essa Jesus. cidade podia ser transformada And he started por looking Jesus. around. E aí ele começou a observar. And as he walked the city E streets, quando ele começou a caminhar pelas he ruas saw the dessa hurting cidade, people. ele viu as pessoas que eram machucadas. In his heart of hearts, he cried out to E God, ele, no seu coração, começou a clamar a Deus. God, enough is enough. Deus, basta. I'm not letting the enemy steal another soul. Eu não vou deixar que o inimigo roube mais nenhuma vida. And he started ministering. E ele começou a And he ministrar. started preaching Começou a ministrar e to pregar. everyone that would A listen. cada um que podia dar o seu ouvido And e then a escutar a small group palavra. became a bigger group. E aquele grupo pequeno And começou a a bigger group crescer. became a bigger E group. aquele grupo cresceu um And pouco here you are mais. today. E hoje vocês estão aqui. Because pastor Porque o stood pastor se manteve in the middle of this e field. posicionou-se no meio do I'm not campo. running away. E falando, eu não vou mais I'm not going fugir. to the United States. Eu não vou para os Estados I'm not going to Unidos. go live in comfort. Eu não vou voltar em I'm uma going vida to fight confortável. right here Eu vou lutar aqui. until something happens. Até que algo possa acontecer. Listen to me. Preste atenção. Every one of you have a Cada um field. de vocês aqui tem um campo. That's your children, not my children. São os seus filhos, não são meus If filhos. they go to hell, Se eles forem para o it's inferno, because you didn't fight for é them. porque você não lutou por eles. That's your coworkers, not my São os coworkers. seus amigos e colegas de trabalho. If they Não go são to os hell, meus. Se eles forem para o Let it inferno, not be não deixe que isso because you aconteça. refuse to defend. Porque você deixou e recusou That's de your defender. neighborhood. Essa é a sua Those vizinhança. homeless people at the end of the Aqueles street. mendigos que estão nas ruas, That's your street. essa é a sua Not rua. my street. Não é a rua que eu That's moro. your street. É a sua rua. And when you stand before the King E of quando Glory, você estiver à frente do may Rei da you be able Glória, to stand there in all confidence e você não vai poder estar confidente, and say, God, confiança ali, dizendo, Deus, I did everything you told me to eu do. fiz tudo o que você pediu para que eu fizesse. And I stood in the middle of my E eu me field. mantive no meio daquele campo. And I fought every E demon eu in hell. lutei todos os demônios. I was Lutei pre- contra todos os demônios. I was preaching a conference not so long ago. Eu estava pregando numa conferência um tempo atrás. And I gave the altar call. E quando eu fiz a chamada até o altar, And many people got saved. muitos ali foram salvos. And then we started praying for E people. nós começamos a orar pelas pessoas. Laying hands on people. Colocando as mãos sobre as The pessoas. Spirit of the Lord fell. O Espírito do Senhor veio sobre And the aquele worship lugar. team got back up. E aí nós continuamos louvando. And we started worshiping. E começamos a adorar a And the Deus. power of God was there. O poder de Deus We estava started ali. singing and jumping Começamos and a cantar e dancing. pular e dançar. And man, people just began to get slain in E the as Spirit. pessoas foram ali transformadas pelo Espírito. And this young man, E esse I jovem, mean, there's 1,000 people. tinham milhares de pessoas. And this young man walks up to E me. esse jovem chegou até a mim. He says, Pastor Adam, Ele falou, Pastor Adam, he says, I need you to pray for me. eu preciso que você ore por mim. I said, what's wrong, son? Eu falei, o que foi, meu He said, filho? my life is like your A life. minha vida é como se fosse a sua vida. I said, what do you mean? What did you say? I said, he said, your life is like my life. A sua vida foi como a minha vida. He said, my dad left us. O meu pai deixou a minha casa. He said, he's an alcoholic. Ele é um alcoólatra.
And he abandoned me and my Ele me mom. abandonou a mim e a minha mãe. I haven't seen him in years. Eu já faz anos que eu não o vejo. He doesn't call. Ele não liga. He doesn't send birthday Ele presents. não manda mais presente de And aniversário. Pastor Adam, Pastor Adam, I hate him. eu odeio ele. I hate him. Eu odeio ele. I said, son, listen to me. Eu disse, filho, preste atenção, escute. You have to forgive him right Você now. tem que perdoar ele agora. He said, Pastor, I can't do it. Pastor, eu não posso perdoar I ele. can't do it. Eu não consigo perdoar I ele. said, son, let me explain Eu to falei, you. filho, deixa eu te explicar algo. The Bible teaches A us. Bíblia nos ensina. How can we expect our Heavenly Como nós Father podemos esperar que o nosso Deus, to Pai, forgive us of our possa sins perdoar os nossos pecados? that we sin against Him Os pecados que pecamos contra if we ele. refuse to forgive Se those nós não podemos perdoar who've aqueles sinned against que us? pecam contra nós. I said, son, Eu falei, filho, that's Christianity 101. isso significa cristianismo 1 a 1. I said, you have to forgive your Você tem dad. que perdoar o seu He pai. began to weep. E ele começou a chorar ali. And I said, come on, let's pray. Falei, Skin, vamos orar I said, agora. say this with me. E fala assim And comigo, he goes, filho. okay. Ele falou, tá bom, I vou orar said, com say, você. say, Jesus, Fala assim, help Jesus, me forgive my me dad. ajude a perdoar meu pai. Help me right now. Me ajude agora. Jesus, I ask you Pai, eu te peço to release love in my que o Senhor heart venha colocar amor no meu for my coração. father. Pelo meu pai. And in the name of E Jesus, no nome de Jesus. I release him. Eu quero perdoar I ele. forgive him. Eu perdoo ele. And the moment he said E no that, momento que ele fez isso, just a flood of tears. ele começou a ter muitas lágrimas na sua This face. kid was huge. Ele era um rapaz muito forte, He's alto. about 18 years old. Ele tinha mais ou menos He's 18 about anos. 6'6". Muito, muito alto. Muito grande. And he's crying. E ele estava chorando ali. I was just praying for him. E eu orando por ele. And all of a sudden, De repente, he falls off. ele caiu ali naquele chão. And so we keep dancing. E nós continuamos Aleluia! dançando. Aleluia, aleluia. So he gets up. E ele se levanta. And I said, come here. Eu falei, vem cá. And I spoke to him prophetically. E falei com uma palavra profética I sobre a said, vida "Son, dele. Falei, filho, You're the only person você é a única pessoa who can win your dad to que pode Jesus. ganhar a vida do seu pai para That's why Jesus. Satan tried to put hatred Então in é your por heart. isso que Satanás está colocando ódio sobre o seu coração. That's your dad. É seu pai. Son, I can't preach to your dad. Eu não posso pregar para o seu pai. I filho. leave tomorrow morning. Eu vou estar indo embora amanhã daqui But dessa that's your igreja. dad. Mas esse é o seu pai. Will you explain the gospel to Você him? pode pregar o evangelho para ele? Say, I don't know, Pastor Adam. Eu não sei, pastor. I said, son, listen to me. Meu filho, preste atenção. You have to preach the word Você of God tem to que him. pregar a palavra de Deus para He ele. said, okay. Ok. I said, no. Não, não, não. Tell me you're going to do it. Fala que você vai fazer. He goes, I'm going to do Eu it. vou fazer, pastor. I said, no. Não, eu falei. Look at me in my Olhe eye nos meus olhos. and tell me you're going to do it. Diga a verdade, você vai fazer? He said, I'm going to do it. Eu vou pregar, I pastor. said, no. Não! Be a man of God. Seja um homem de Deus agora. Look at me. Olha a mim And with authority, e com autoridade. say, I'm going to do it. Fale assim, eu vou fazer, pai. I said, I'm going to do it. Eu vou fazer. I said, louder. Mais alto eu He falei. said, I'm going to do it. Eu vou fazer. I said, pastor. louder. Mais alto eu He said, falei. I'm going to do Eu it. vou fazer. I said, okay. Ok. God bless you. Deus te abençoe. So he walked away. E ele saiu dali. We keep worshiping, Nós dancing. continuamos a louvar e dançar ali na presença de Deus. 10 minutes later, 10 minutos se passaram. the back doors open, As portas abriram lá atrás do templo. and he comes running down E the ele middle. veio correndo pelo corredor. Pastor Adam! Pastor Adam! And remember, he's huge. Ele é grande. And he runs up on the E stage, ele vem até and a he grabs plataforma. me, E ele me abraça. and he picks me E up, ele me levanta. and he's squeezing E me. ele começa a me apertar bem My forte. little feet are hanging off the Meus ground, pés ficaram fora do chão. and he's jumping up and E ele down, está pulando para cima e para and he's baixo. cracking my E spine. está machucando a minha I'm like, espinha. ah! E eu falando, ai! I'm like, leave me Eu alone. falei, me solta. He said, you're not going to believe what just Você happened. não sabe o que aconteceu, pastor. I said, what? O que aconteceu? He said, I listened to you. Eu ouvi o que o senhor falou. And I went in the back and I started praying. Eu fui até lá atrás e comecei a And I orar. said, God, Eu falei, Deus, save my dad. salva o meu pai. God, Pai, I pray my dad would get saved eu today. peço que o Senhor venha salvar meu pai hoje. So I went outside E aí eu fui lá fora, and I got pastor. my cell phone Peguei meu telefone celular. and I called him. Liguei para ele. I said, son, Eu falei, filho, it's after midnight. já são mais das meia-noite. Are you crazy? Você é louco. This isn't Brazil. Aqui não é o Brasil. This is the United É os States. Estados Unidos. People go to bed at 10 As o'clock. pessoas vão para a cama às 10 da noite. They don't eat dinner at 10 Eles o'clock não like they do comem in jantam às Brazil. 10 da noite como no Brasil. They go to bed at 10 o'clock in the Eles United vão States. dormir às 10 da noite. He said, I know. Eu sei, pastor. He said, you're not going to believe what Você happened. não vai acreditar o que aconteceu. He said, it rang 2 times. Só chamou 2 vezes o telefone, On the pastor. second ring, Na segunda chamada, my dad answered the phone. o meu pai pegou o telefone e atendeu. He said, son. Ele falou, filho. I said, Dad, Eu falei, pai, how'd you know I was calling como you? você sabia que era eu que estava ligando? He said,
Wait till you hear what just happened. Espera para você ouvir o que eu vou te falar He agora que said, today I aconteceu. came home from work. Quando eu cheguei hoje do trabalho à tarde, I turned on the TV. eu liguei a televisão, I sat in my big chair. sentei na minha cadeira, sentei na minha cadeira And then I drank a e six-pack of comecei a beer. tomar bastante cerveja. And I got drunk, E aí eu estava bêbado. like I do every night. E aí, como eu faço todas as noites, He said, all of a sudden, de repente, I was passed out eu estava ali for desmaiado hours por horas, in the dark no escuro. with nothing but the little light of the Só TV. tinha um pouquinho da TV ligada, a luz da TV. He said, all of a De sudden, repente, a great light came in uma my luz house. muito forte entrou naquela sala. He said, and I opened my Eu eyes, abri os meus olhos and a man came walking in my house. e o homem começou a andar ali na minha casa. He said, and he stood beside me. Ele esteve ali do meu lado. He said he had eyes like Ele fire. tinha olhos como chamas de fogo. His feet were like Os shining seus metal. pés brilhavam como metal. And he looked at me. Ele olhou para mim. He said, I'm Jesus. Ele falou: eu sou Jesus. And your son E o seu filho has just forgiven you acabou de liberar perdão And sobre a he's sua vida. asking me E ele está pedindo a mim to save you tonight. que eu venha salvar você nesta noite. He's about to call. Ele está para te ligar em alguns When he minutos. calls, Quando ele te ligar, you answer the phone. você, por favor, atenda o telefone. He was gone. Desapareceu. And the dad said to the son, E o pai falou ao filho: that was just seconds ago. foi alguns segundos atrás, Then the filho, phone que o rings. telefone tocou. He said, son, Filho, I need Jesus eu in preciso my de life. Jesus nesta noite. Son, pray for me right Filho, olhe now. por mim agora. I need God to come Eu into preciso de my Deus life. na minha vida. Somebody say miracle. Diga assim: milagre. Say miracle. Diga milagre. Say Diga miracle. milagre. You want to see miracles Você in your quer ver life? milagres na sua vida? You want to see the Você supernatural? quer ver o sobrenatural You sobre a want sua to see vida? crazy things happen? Você quer ver coisas loucas Then acontecerem? start fighting for Então comece a somebody. lutar por alguém agora. Start defending Comece a somebody. defender alguém. Draw your sword Pegue a sua espada and say to the e devil, diga para o diabo: you're not taking my você não field. vai roubar esse campo. I don't care Eu não quero if saber. nobody else Se cares ninguém me about him. defender e se preocupa com It esse doesn't campo, matter não importa. if the big preachers come. Se os pregadores vierem, This is my esse é o field, meu campo. and I'm not E running eu não away. vou fugir desse campo. And I'm going to stand E eu vou here, me posicionar and I'm aqui. going to fight. E eu vou lutar. I'm going to fight. Vou lutar. I'm going to fight Eu vou lutar. until every demon in Até que hell todos os demônios do lays inferno dying at my possam feet. morrer aqui nos meus pés. And I E believe eu creio, that if I'll defend my se eu field, defender o meu campo, that God will give me Deus miracles. vai me dar milagres. Nowhere in the scripture Nenhum momento nas escrituras does it say diz que that Shammah did not get wounded. Samar ele não levou, teve alguns ferimentos sobre o seu corpo. Nowhere in this passage Nenhum momento nessa passagem that does it say he didn't get cut. diz que ele não levou alguns cortes sobre Or o seu hit. corpo, ou levou alguns Or tapas, stabbed. ou levou algumas facadas. But it does say Mas this. diz o seguinte, He defeated them. que ele derrotou todos eles. And it says this, E diz o seguinte, that the Lord que o Senhor brought about a great miracle. trouxe um grande milagre. Do you know why you don't see miracles? Sabe por que muitas vezes vocês não veem milagres? Because you're not fighting for Porque anything. vocês não estão lutando por algo. If you'll stand in the middle Se você se manter e posicionar no meio do of that campo, worthless bean naquele field, campo de plantação de lentilhas sem nenhum valor, nobody sees what you're doing talvez ninguém esteja vendo o que você está because they've all fazendo, run off. porque eles fugiram. Nobody cares about it. Ninguém se preocupa com esse campo, Or they would be standing beside senão you. eles estariam do seu lado ali. And you need to come to the place in your Você heart tem que chegar a um momento no where seu you say, you know coração, what, Jesus? onde você vai dizer, sabe o que, Jesus? I will fight for my Eu mom vou and dad. lutar pelos meus pais. I will fight for my Eu vou children. lutar pelas minhas crianças. I will defend this Eu vou neighborhood. defender essa vizinhança. I will fight for the Eu vou prostitutes lutar pelas that prostitutas, nobody cares aquelas about. que ninguém quer saber I delas. will defend those little kids Eu vou down the lutar street. por aquelas crianças ali da rua. Listen to me. Escutem bem, I'm a Christian today eu sou um cristão hoje because some little man porque um idoso went down in the neighborhood foi até a minha where vizinhança, all the little poor kids aonde were. estavam todas aquelas crianças And he pobres, stood out there with a e bag ele of se manteve candy ali com a Bíblia em suas on mãos, his e Saturday, ele salvou a on nós his day off. no dia dele que And ele he estava fora begged de trabalho, little e kids ele falou para aquelas to come crianças to Sunday para que eles school. viessem até a escola dominical. Can I explain something Posso to you? explicar algo? After that day, Depois daquele dia, when I got saved, quando eu fui salvo, the church a igreja
decided decidiu they didn't have enough money que eles não tinham dinheiro to suficiente keep sending the bus around para mandar os ônibus buscar to as pick up crianças, kids to get saved. para buscar as crianças para serem salvas. Out of all those kids Todas aquelas crianças que that lived estavam in my ali, neighborhood, que viveram na minha vizinhança, I was the only one eu fui o único that was transformed. que fui transformado. That little man Aquele rapaz, aquele who senhor fought for my little que life lutou pela minha vida, didn't even know me. ele nem sabia quem eu Spent era. his own money Ele gastou o seu próprio to dinheiro get the candy. para buscar aquelas Went out there in balas his own little car e usou o seu próprio and carro begged us kids to e come. foi e pediu, implorou para que aquelas crianças viessem He até a has igreja. no idea Ele não tem ideia, ele não sabe the tens que of milhares thousands of souls de vidas that have come into the kingdom que têm chegado até o reino de Deus because of my life. é porque eu tenho has pregado no o evangelho. idea Ele não sabe That what he did que o que ele fez on that Saturday naquele sábado has eternal perspective. tem algo eterno. And thousands, tens of thousands Milhares e of milhares souls de pessoas são salvas, have come foram into the salvas, kingdom estão vindo até o reino de Deus because of his moment of porque é sacrifice. aquele momento de sacrifício dele. Stop running away Pare de fugir from that which is not precious. daquilo que você acha que não é Stop precioso. turning and giving up Pare de desistir on the thing that seems worthless. aquilo que parece não ter valor algum. Fight, Lute, fight, lute, fight, lute. fight till you can't fight, Lute até você não poder lutar and then mais. fight some more. E lute um pouco mais. Defend the field. Defenda o campo. It's your É o field. seu campo. Come to the place Chega a um lugar where you've had enough, aonde você diz basta and God will give you e miracles. Deus vai te dar milagres. You'll see co-workers. Você vai ver colegas They'll de come to trabalho. work. Eles vão vir, They'll chegar say- ao trabalho. You're not going to believe it. Eles vão voltar ao trabalho e dizer: você não I acredita. know you've been telling me about Eu Jesus, sei que você tem falado de and I know I've Jesus. been rude to you. Eu sei que muitas vezes eu fui grosso com But você. last night, Mas ontem à noite I had a dream. eu tive um sonho. I was burning in hell, Eu estava sendo queimado ali no and inferno. your voice E a sua voz kept ringing out in my mind. continua. Eu estava ouvindo a sua voz And na when I minha woke mente. up this morning, E aí quando eu cheguei aqui de manhã, I decided eu decidi. I'm going to come find you. Eu quero te encontrar. Pray for me right Eu quero now. que você, eu vim wanna para te become a encontrar para que você Christian. possa orar agora por mim, porque eu quero ser um You cristão. will have miracles Você quer ver milagres? if you'll fight for Se você someone. lutar por alguém. You'll see the Você vai supernatural ver o sobrenatural. if you'll fight for Se somebody. você lutar por alguém, It doesn't matter não importa. if nobody else Se stands ninguém mais se levantar and juntamente fights com você beside e you. lutar do seu lado. Listen to me. Preste atenção. Do you want to see the Você quer supernatural? ver o sobrenatural? Do you want to see this church full of Você quer ver souls? essa igreja cheia do poder? Then fight for your Então field. lute pelo seu Fight campo. for your field. Lute pelo seu campo. Fight for your Lute field. pelo seu campo. Close your Bibles. Feche as suas Bíblias. Set down your notebooks. Põe os seus cadernos agora. Close your eyes. Feche os seus olhos. No one moving for just Não a quero que moment. ninguém se mova nesse momento. Close your eyes for Feche just a os seus moment. olhos somente por uns Give the momentos. Lord an opportunity. Dê uma oportunidade para Deus. When we were praying for you Quando today, nós estávamos orando por vocês hoje, I was asking the Lord eu estava pedindo a Deus that when this moment came in the que message, nesse momento da mensagem, that open heavens would que happen, Deus pudesse abrir os céus and that every one of you e que cada um de would vocês begin to see your field. pudesse enxergar o campo que pertence a Some of you are vocês. making excuses, Alguns de vocês talvez tenham and you're dado algumas saying to the desculpas Lord, e você sente da parte I de don't Deus. know, I don't E você know. disse para Deus, eu não sei. Well, tonight you're going to know. Mas nesta noite Deus vai trazer esse entendimento e você vai saber. As you sit there with your head Quando bowed, vocês estão sentados aí com suas And your cabeças eye curvadas, closed. seus olhos fechados, say this prayer with me. orem comigo assim. Jesus, Jesus, show me me mostre my field. o meu campo. Now listen for the voice of the Lord. Agora escutem a voz do Espírito. He's going to show you some family Deus members, vai te mostrar alguns membros da sua família, some co-workers, alguns colegas de trabalho, some friends at your university, alguns amigos da sua universidade, the neighborhood people, a sua vizinhança, those prostitutes, aquelas prostitutas, those little kids aquelas pequenas that are crianças always in the park, que sempre estão no parque, those teenagers aqueles jovens that are spray painting the que wall. estão espreando as paredes. Ask the Lord, Peça ao Senhor agora. show me my field. Mostra-me, Senhor, o meu campo.
I know the Lord is showing you Eu faces sei que Deus tem colocado agora sobre você faces de algumas pessoas, nomes, because He promised me He porque would. Ele prometeu que Ele iria fazer isso aqui I know nesta that while I noite. was preaching, Eu sei que quando eu estava pregando, some of you were cut to the heart alguns foram tocados no coração because the Lord's already given you people, porque Deus já tem colocado pessoas, but you become weary mas muitas das vezes você se preocupa and you've just about given up. e muitas vezes você pensa em desistir. Today is a day of miracles. Mas hoje é um dia de milagres. I'm calling for shamas tonight. Eu estou chamando Samás nesta noite. Calling for some shamas Eu estou tonight. chamando pessoas se levantem como Samá nesta Men and noite. women who will not run Homens e away. mulheres que não vão fugir. Listen to me. Preste atenção. You don't deserve Você não merece an international ministry ministério internacional if you won't fight for a field se of beans. você não lutar por um campo de You lentilhas. do not deserve Você não merece to have your name ter o seu nome written in the conference manuals escrito em manuais de conferência. if you won't defend Se a você field não of beans. defender um campo de When I was lentilhas. 15 years Quando eu old, tinha 15 anos de idade, I started preaching to all of my lost eu comecei a friends. pregar para todos os meus amigos que eram I perdidos. started a home group. Eu comecei um grupo And by pequeno the de time I was célula. 16 years E quando eu old, tinha 16 anos, we had won 50 kids in my home nós group. ganhamos mais ou menos 15 jovens no By meu the grupo. time I was 19, Quantos anos? Quando eu tinha 19 I had anos, 150 junior eu high já kids tinha in my youth group. 150 jovens no meu grupo. We had Vemos. cast out devils. Nós expulsamos demônios. God had added to our field. Deus fez grandes coisas no nosso campo. Listen to me. Preste atenção. Do not despise. Não pense que, Do not despise não pense que, the field of beans. não ignore o campo que você tem, que Deus tem dado a você. Do not despise the field of beans. Não venha ignorar o campo de lentilha Tonight, nesta noite. now that you've seen who God Agora has que for Deus you, já tem colocado no seu coração as pessoas que você tem que defender, I want you to stand to your eu feet. quero que se levante agora. Lift your hands before the Lord Levante as suas mãos perante o Senhor nesta noite. and say this with me. E diga assim comigo. Tonight, Nesta noite, I'll be like Shammah. eu vou ser como Samá. I will defend my field. Eu vou defender o meu campo. And God E Deus will give me miracles. vai dar milagres na minha vida. Now, I want you to, if you have a prayer language, begin Se to pray in você it. ora já em línguas, pode começar a orar em línguas agora nesse momento, se você é batizado no Espírito. If you've not received a prayer language, Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, ask the Lord to give you one. peça agora que Deus possa batizar você. Your Heavenly Father knows how to give good Deus gifts. sabe como fazer isso. Come on, begin to pray. Comece a orar agora, comece a orar. Pray. Ore, ore. I want you to pray. Eu quero que você ore agora. Pray over those people. Ore por aquelas pessoas. Pray over their faces. Que Deus coloque as faces delas agora na Pray sua over their mente. lives. Pelas suas vidas, orem. Speak their names out. Fale o nome dessas pessoas. Now tonight, the altar call Nesta noite, is probably going to be different than you've ever had. nós vamos fazer aqui uma chamada até o altar, mas vai ser um pouco diferente do que você está In acostumado. just a moment, Em alguns minutos, I'm going to ask you eu vou pedir para que você to find 3 other people. encontre 2 ou 3 pessoas. I'm going to ask you in just a moment Em alguns minutos eu vou pedir para que to você circle up possa se dar em círculo with agora. 4 or 5 people. 3, 4 ou 5 pessoas. No more than 5. Ajunte-se a 3, 4, 5 pessoas, não mais do que 5. Not 8, Não é 8, not 10, não é 10, 4 or 5. 4 ou 5 pessoas. And No what you're máximo. going to do E o is que você vai fazer? you're going to tell them Você vai falar o who nome. your field of beans O are. nome das pessoas que And Deus then tem they're colocado gonna no seu pray for coração. you. E no momento que nós orarmos, And then the next person e aí a próxima is pessoa going vai to falar explain their também. field. Vai falar quem são essas And everyone's pessoas. going to pray for E them. aí você vai orar por elas. Here we go, right now. Vamos lá, vamos lá. Circle up. Vai, agora. Circle up 4 or 5. 4 pessoas, 4 ou 5 pessoas. If you got 8,
pastor, I pastor a church as well. Eu, como um pastor, eu também pastorei uma igreja. Many times as the pastor, Muitas vezes como pastor, the weight of the lost people of my city a esperar pelas pessoas que estão perdidas na minha was cidade. almost overwhelming. Muitas vezes esse peso, aliás, o peso das pessoas perdidas na minha cidade tem pesado sobre meus And I ombros. really feel like the Lord gave us a prophetic word tonight. Eu creio, sinceramente, que Deus nos deu uma palavra profética hoje à noite. Where there are many hands, Porque há muitas mãos the work is light. que o seu trabalho ainda é leve. I believe that this could be a city Eu creio que essa pode ser uma cidade where they come from around the world que será conhecida em todo o mundo. to be healed. Uma cidade que irá por todo o mundo curando. I believe this could be a city Eu creio que essa será uma cidade where there is no crime onde não haverá crimes, because so many people have become Christian. porque muitas pessoas aqui vão se converter. But this city Mas essa cidade, is made up ela está dividida em pequenos campos, your fields. seus campos. And so I want to ask you tonight, Então o que eu quero pedir a vocês hoje, would you make covenant with me vocês poderiam vir comigo before the Lord, diante de us Deus and the Lord? e pedir ao Senhor, In other words, would you make covenant with the Lord ou seja, virmos juntos ao Senhor, as I'm doing the same, como eu vou fazer também, that you will defend your field? para que cada um de vocês defenda o seu campo. And would you, it is my prayer Sabe, é minha oração that over the next few months, que nos próximos meses that you'll be bringing people on Sunday night você vai estar trazendo gente no culto do domingo à noite para o pastor and saying, Pastor, e dizendo: pastor, part of my field. ela é parte do meu campo. Pastor, Pastor, some of those beans right here. alguns desses grãos aqui That's my beans, Pastor. são os meus grãos, pastor. They've come. Eles vieram They've given their life to the Lord. para dar a sua vida ao Senhor. Listen to me. Então escute-me, God will bring about miracles. Deus vai operar milagres. Would you make a covenant with the Lord to defend your field with me? Você pode fazer um compromisso diante de Deus que você vai defender o seu campo comigo Will you hoje? believe in your heart Você crê no seu coração that you'll be bringing people to que services você vai trazer pessoas aos cultos, that you've been fighting for? pessoas pelas quais você tem lutado? As tears come down pastors' E cheeks, assim como lágrimas que descem dos olhos do Rejoicing with you for pastor, the miracles. regozijando com você sobre os milagres, that your brother finally got saved, e você vendo as pessoas sendo salvas, that your adulterous boss finally a gave his life pessoa to adúltera Jesus, sendo salva, alcançada Come on, will pelo you Senhor believe Jesus. that with Você me crê tonight? nisso? then let's make covenant before the Lord. Então vamos fazer esse compromisso diante de Deus. Say this before the Lord. Diga isso diante do Senhor. Jesus, Jesus, I will defend my field. eu vou defender o meu campo. And I know E eu sei that I will bring people que eu trarei pessoas to meet the pastor para mim e para o pastor that have given their lives to Jesus, que irão dar as suas vidas a Jesus. that you have done miracles. Pessoas por quem o Senhor tem feito milagres. So I make covenant tonight Então eu faço esse compromisso hoje à noite. to fight Lutar for my field. pelo meu campo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you, Pastor.